Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Quero conversar com você hoje sobre algumas crenças e posturas que podem comprometer o desenvolvimento do trabalho com pessoas. A primeira delas é o chamado complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e pronto. Isso, em relação a gente, a cada um de nós, é muito complicado porque ele cria um bloqueio para mudanças, para mudança de atitude, né? A gente acha, não, é assim mesmo e vai ser assim e eu sou assim, eu não consigo mudar, eu não consigo aprender. Por exemplo, eu tenho uma crença limitante em relação a mim. Eu acho que eu não consigo aprender inglês, né? Porque eu tive inglês na escola, né? Eu gosto de músicas na língua inglesa e eu não consigo gravar significado e tal. Mas no fundo, eu, refletindo sobre isso, sei que eu nunca tentei realmente aprender. Acho que eu preciso, se um dia eu tiver a necessidade, porque eu sou uma pessoa que aprende muito pela necessidade ou pelo encantamento em relação àquilo. Se um dia eu tiver ou a necessidade ou o encantamento em relação a outra língua, provável que eu consiga aprender. Talvez com um pouquinho mais de esforço que as outras pessoas, mas não é determinado que eu não vou conseguir. Mas nesse momento eu não consigo. Quando o complexo de Gabriela vem associado à pessoa que a gente atende, vai ficando mais complicado ainda. Você pega o usuário e fala assim, esse usuário não tem jeito. Você está aplicando nele o complexo de Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, viveu assim e não vai mudar. Só que se a gente for pensar em pessoa em situação de rua, de vulnerabilidade, ela não nasceu assim. A maioria das pessoas não. A gente tem uma população hoje em dia que nasceu na rua. Então ela foi educada na cultura da rua e ela tem os vícios da rua, né? Mas não necessariamente ela não pode mudar. Tem histórias aí de pessoas que nasceram na rua, viveram em situação de rua há muito tempo, e aí uma oportunidade, um clique, alguma coisa fez com que a vida delas desse uma reviravolta. Então, o complexo de Gabriela em relação à pessoa e em relação ao outro, ele é muito limitador do desenvolvimento, do trabalho. Porque se você partir do princípio que ninguém muda, vamos mexer com a pessoa para quê? Vamos ensinar para quê? Vamos orientar para quê? Ela não vai mudar mesmo? Então é um determinismo que deixa as pessoas sem oportunidades e deixa a gente sem ferramentas de trabalho. Uma outra coisa que compromete o trabalho com as pessoas são as pedras, as dificuldades, as posturas que a gente carrega, que a gente traz, né, para o atendimento, para o dia a dia, para a relação, são os nossos pesos que influenciam as nossas atitudes com os outros. Tem aquela história dos monges, né, que viviam no mosteiro, estavam lá em oração, tinham as suas diretrizes, e se você está recluso no seu mundinho, fica fácil seguir determinadas orientações. Uma das orientações do monge, uma das normas, é que eles não poderiam tocar em mulher. Mas vivendo lá no mosteiro, fechadinho, recluso, sem contato com mulher, fica fácil, não é verdade? Quem decide viver em oração, em silêncio, torna daquilo um hábito, não tem as tentações do dia a dia, acaba se tornando um mecanismo mais fácil. E aí, né, os monges tiveram que sair do mosteiro, fazer uma longa viagem, né, caminhando, para realizar uma atividade. E aí uma dupla, um par, saíram para fazer a viagem ao seu destino. Num determinado ponto da viagem, né, eles viram, tinha um rio, eles viram uma mulher se afogando. Olharam em volta, não tinha ninguém. Um dos monges nem pensou muito, se atirou dentro da água, tirou a mulher de dentro da água, viu que ela estava bem, foi embora. Foram embora os dois. O outro ficou só olhando. Aí o outro diz assim, puxa irmão, a gente não pode tocar em mulher e você tocou em mulher. O monge que se jogou na água falou assim, mas
ela estava se afogando, ela ia morrer, eu não ia conseguir viver com isso de deixar ela morrer, eu tive que tomar uma atitude. É mesmo. Caminharam mais um tempão, lá pelo fim do dia, o outro monge, irmão, a gente não pode tocar em mulher, e você tocou em mulher. Foi, irmão, mas é porque era uma situação emergencial, não tinha ninguém para a gente chamar, né? E aí eu fui lá, salvei ela, deixei, ficou bem, passou. 2 dias depois, tá lá o outro monge. Irmão, eu tô pensando, a gente não pode tocar em mulher, e você foi lá e tocou em mulher. Falei, então, o monge que tinha se atirado dentro d'água. A gente não pode tocar em mulher. Era uma situação de emergência. Eu fui lá, tirei a mulher de dentro da água, salvei, vi que ela estava bem, deixei lá e acabou. Agora você está carregando ela esse tempo todo. E é isso, os nossos pesos, as nossas crenças limitantes que a gente carrega, leva para o atendimento, e aí isso interfere na nossa visão do outro, na nossa maneira de tratar, interfere na nossa crença da possibilidade da mudança, né? Porque fica ali carregando as nossas coisas, os nossos preconceitos, as nossas dúvidas, tudo para aquele atendimento, não se despoja daquilo e aí não consegue fazer e deixar. Você faz a sua parte e deixa a história evoluir, né? Deixa a afogada se virar a partir dali, salvou a vida, resolveu o problema, esquece, fez o que deu. E muito do nosso atendimento com outras pessoas, né? Eu já vi isso repetidas vezes, além da gente carregar os pesos da gente, a gente pega o peso da outra pessoa, do serviço e leva para casa, fica pensando naquilo, fica remoendo a pessoa que você atendeu, até já esqueceu, mas você está carregando aquilo, está levando aquela energia negativa, aquele peso, né? Sem deixar as coisas acontecerem. É muito comum no atendimento com crianças abrigadas, né, a gente se envolver tanto com as crianças que leva a história da criança para casa, quando a gente não leva a criança para casa também, né, que isso acontece muito dentro do serviço. A gente leva a história, e aquilo vai interferindo no nosso equilíbrio emocional, porque tem coisas que a gente pode mudar, que a gente deve mudar, tem ocasiões que a gente deve agir e tem outras que dependem de outras pessoas. E a gente precisa saber separar isso até para manter a nossa sanidade mental. Então, não carregar o peso da gente para o atendimento e não carregar o peso do atendimento para a vida da gente, para a casa da gente, para o dia a dia da gente, porque isso não vai ser saudável para nenhuma das partes, nem para o atendido, nem para o atendente. Outra coisa que compromete o desenvolvimento do trabalho é a gente levar o nosso estado de espírito, o nosso estado de humor, principalmente quando ele não é muito legal, né? Quando ele é muito extremista, levar isso para o atendimento. Aquela história dos espelhos, do parque de espelhos, né? Parque de diversão, que tem aquela sala com um monte de espelhos, que você entra lá, vê mais alto, mais baixo, mas a fisionomia de quem está se olhando não muda tanto naquelas distorções. Aí tem os 2 cachorrinhos, aquele com cara de bravo, mal-humorado, ranzinza, que tá tudo ruim para ele, já quer morder, já quer atacar. Ele entra nesse parque de espelhos e ele vê lá várias caras ranzinzas, né, rosnando para ele entre dentes, aquela cara feia. Ele fala assim, ai, que lugar ruim, nunca mais eu quero vir aqui, só tem gente mal-humorada. E vai embora. Aí vem o cachorrinho felizinho, de rabinho abanando, desse que é amigo de todo mundo, entra lá na sala de espelhos e vê um monte de cachorrinhos, rabinhos abanando, né? E aí ele fala, nossa, que lugar legal, né? Todo mundo feliz, eu quero voltar aqui sempre. A gente também faz isso, também reflete, né? Se a gente for ranzinza demais, estiver num mau humor, num dia ruim, chega no ambiente, mesmo que você encontre pessoas bem-humoradas, você vai olhar com mau humor. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, ai, bom dia, fulano, e ele, bom dia para quem? Você não está dizendo que o dia está bom, você está desejando um bom dia, não é? Mas ele está tão mal-humorado que já
retruca batendo. Então você chega no ambiente, você está ranzinza, você carrega este mau humor para o ambiente todo vai ficar contaminado. Né? Isso acontece. Aquela pessoa também que é feliz demais, alegre demais, também acaba desequilibrando o ambiente, porque às vezes a coisa é séria e a pessoa está dando risada. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses reflexos, né, no atendimento do humor do outro, do jeito do outro, com o humor da gente, o jeito da gente, para ele não se conflitar. Né? Tentar, na relação com a outra pessoa, ficar isento dos sentimentos. Você não julga e também evita ser julgada. A pessoa está de mau humor, não é com você o mau humor. Né? Muitas vezes é por outros motivos. Então não carrega para você, não acha que é com você e fecha a cara ao mesmo tempo. E você está num dia ruim, vamos aprender, respirar, pensar, né? Refletir, se acalmar para não interferir no humor do outro, para não espelhar este sentimento. Porque se você espelha esse sentimento no outro e você é afetado pelo sentimento do outro em você, pode não ter evolução, né? E pode dar choque, dar conflito. Então, a gente precisa ver que tem técnicas para a gente aprender, né? Lidar nos ambientes sem carregar as nossas cargas, sem espelhar os nossos sentimentos, né? Sem levar preconceitos para que esse atendimento seja produtivo, para que essa relação seja produtiva para ambas as partes. E fazer o melhor a cada dia. É igual a história lá do pedreiro, o seu José, ele era um pedreiro desses que antigos, né, que faziam de tudo. Porque hoje nós estamos na síndrome do especialista. Então você precisa colocar azulejo, revestimento, você chama uma pessoa, você precisa fazer a parte elétrica, você faz outra. Mas antigamente, o pedreiro sabia fazer tudo. E o bom pedreiro precisa pelo menos ter noção para não interferir no trabalho do outro, do eletricista, do encanador, né? Para ter a solução. E quando a gente tem um problema na casa da gente, a gente chama um pedreiro que a gente considera que vai resolver, seja ele qual for. Então o seu José era desses pedreiros que fazem de tudo e fazia muito bem. Então ele trabalhava numa construtora, não era autônomo, trabalhava numa construtora, pegava lá o imóvel para fazer e fazia muito bem e sempre tinha muitos elogios. Só que aquilo foi desgastando o seu José. Chegou um dia que ele falou assim, ai, não quero mais trabalhar, não quero mais saber. Foi lá para o dono da empresa e falou assim, eu quero, né, minha aposentadoria, eu quero os meus direitos, eu quero sair, igual aquele funcionário fazer, eu quero ser mandado embora, né? Cansei, quero ser mandado embora. E aí o dono da empresa, mas seu José, o senhor é profissional tão bom, eu estava pensando aqui, né, que tal se o senhor fosse monitorar novos funcionários, ensinar, né, fazer vistoria, para compartilhar o conhecimento que o senhor tem. Não quero, quero ir embora, estou de saco cheio, estou cansado. Tá bom, seu José, é uma decisão sua, é um direito seu, né? Mas eu queria fazer um pedido para o senhor construir uma última casa. O senhor pega a casa do alicerce até o telhado, faz tudo. Quando essa casa estiver pronta, aí volta aqui, a gente conversa, vamos fazer todos os trâmites, facilitar ao máximo para o senhor ter a sua aposentadoria, o seu bônus, tudo que o senhor tem direito. O seu José não queria muito, ele já queria, estava de saco cheio, ele queria ir embora naquele momento. Mas ele falou assim, tá bom, né? Não tem jeito, não tem acordo, vou fazer a última casa. E foi lá fazer a última casa. Só que ele estava desanimado. Sabe funcionário quando está cumprindo aviso prévio? Né? Aviso prévio é uma coisa a ser discutida, né? A pessoa já está de saco cheio, mesmo quem se dispõe a fazer, quando vai chegando na metade em diante, vai desanimando, porque não vê a continuidade daquilo, não vê o objetivo. E o seu José estava assim, desanimado. Então, foi fazer a última casa, fez de qualquer jeito, não fez com aquele capricho que ele costumava fazer. Terminou, né? Chave, tudo instalado, porta, pegou a chave da casa, foi lá. O dono da empresa falou, olha, tá aqui. A última casa está construída. Nossa, seu José, está pronta? Tudo em ordem, tudo testado? Posso entregar para o proprietário? Seu José, não. Tá tudo pronto, tá tudo feito. Agora vamos ver o que eu preciso fazer aí, a papelada, como é que a gente faz.
Tá bom, seu José, vou mandar o senhor lá para o escritório do RH, para o senhor fazer todos os trâmites, mas antes disso eu queria lhe dar essa chave. Não, como assim? A casa já está pronta? Não, é que é o seguinte, esta casa, essa última casa que eu pedi para o senhor construir, é o nosso presente da empresa para o senhor por tantos anos de trabalho, de dedicação, de serviço bem feito, né, que o senhor teve com a gente. Então nós queríamos premiá-lo com essa casa, além dos seus direitos, claro, mas esse é um presente da empresa. E aí o seu José ficou muito envergonhado. Por quê? Ele recebeu de presente a casa que ele não caprichou, que vai dar problema com certeza, que o problema é dele, e ele nem pode reclamar para ninguém. E o dono da empresa confiou que, como ele sempre fazia o bom trabalho, ele também ia fazer bem aquele trabalho. E como ele fazia muito bem, nada mais justo que ele recebesse uma coisa que ele fez e não que outro fez, que não era tão bom. E aí o seu José ficou nessa situação de, ganhou, fez mal feito. O que a gente tira de lição a isso em relação ao trabalho? É fazer bem feito, fazer sempre o máximo, mesmo que a gente não esteja bem, esteja desanimado, mesmo que a gente esteja procurando um outro emprego, uma outra solução, o nosso usuário do serviço, ele não tem culpa daquela situação, certo? Ele não deve ser penalizado pelo desânimo do funcionário. Então é fazer o máximo até o último dia sempre. É uma questão de comprometimento, É uma questão de equilíbrio da pessoa. E aí você fala assim, mas eu tenho complexo Gabriela, não sei me livrar disso, eu acabo levando os meus pesos, minhas crenças, meu mau humor, para o serviço, aí eu não consigo, se o outro fala bravo comigo, eu vou reagir igual, eu não consigo, acabo espelhando as coisas, eu não consigo trabalhar muito bem, o dia que eu tô bem eu trabalho muito, o dia que eu não tô... Como que eu vou chegar num equilíbrio, num desenvolvimento do trabalho com pessoas? Como que eu vou chegar num profissionalismo lidando com pessoas se eu sou tão influenciável? A minha resposta para você. Existem técnicas que nos ensinam a respirar, a meditar. Existem técnicas que nos ensinam a mudar a nossa vibração, a ser isento, sabe? A colocar aquele sentimento ruim, aquele momento de lado e ser profissional, não influenciar no atendimento da outra pessoa. Existem técnicas, cursos, terapias que nos ensinam a nos perceber e a perceber o outro. O estado de ânimo do outro, a identificar até pela linguagem corporal se a coisa é com a gente, se não é com a gente, se a pessoa não está bem, Existem maneiras práticas que nos ensinam a antecipar comportamentos, os nossos, se a gente sabe se conhecer, se autocriticar, se elaborar, e em relação aos outros também, Existem técnicas para isso. Como que eu, trabalhador, vou acessar isso? E falando especificamente para o trabalhador da assistência social, os orientadores que lidam direto com os atendidos, os técnicos que têm que lidar com os atendidos e com os funcionários, os gerentes que têm que trabalhar com os funcionários, com os atendidos, ter uma postura com os técnicos, outra com os orientadores, e nesse meio todo ainda lidar com os operacionais que estão quase, às vezes, no mesmo nível que os atendidos do serviço, Como que eu, profissional da assistência social, posso me qualificar para atender melhor? Conhecimento é a chave para tudo. Identificar o jeito de cada funcionário, a reação de cada um, a minha reação, a reação do usuário, o entendimento de cada um, porque cada um entende de uma maneira, cada um reage de uma maneira, cada um pensa de uma maneira, e como que a gente pode alinhar tudo isso? Aprendendo mais, se instruindo, compartilhando, fazendo atividades em grupo, investindo em capacitação dentro do serviço,
né, que sejam palestras, que sejam reuniões de equipe com dinâmicas, com discussão de casos. É muito importante que a equipe inteira que esteja dentro do atendimento da assistência social entenda o que é aquele serviço, o que se espera dos profissionais, o que se espera dos usuários, qual que é o objetivo. É muito importante que a gente converse a respeito dos casos, porque às vezes é assim, o usuário é um pouco agressivo, né? E nesta sua agressividade ele vai cometendo pequenas infrações dentro do serviço, ele vai causando alguns transtornos, e a maioria dos funcionários quer que a gente tire esse usuário de dentro do serviço. É normal da gente, a gente não quer ter problema, né? A gente quer ter solução. De preferência, a gente quer ir trabalhar, encontrar tudo na calmaria, ir embora tudo na calmaria, né? Mas a vida não é assim, e o atendimento na área da assistência social não é mesmo. Então é muito importante que, sem ferir os princípios do atendimento do usuário, o sigilo, a guarda de informações, sem ferir a privacidade do nosso usuário, a gente tem que encontrar mecanismos de que a equipe saiba um pouco da história para conseguir entender o atendimento. Eu vejo muitos técnicos e gerentes que pegam pessoas problemáticas, estão atendendo aquelas pessoas, estão tentando falar com a família, estão tentando encaminhar, mas a pessoa é resistente, mas não dividem isso com o restante da equipe. E aí o restante da equipe fica assim, ele é protegido das técnicas e da gerente. Ele é protegido lá pelo CREAS, pelo CRAS, pelo pessoal de supervisão da assistência que não deixa ele sair daqui. E vai criando um ranço, vai criando, né, um peso, vai criando uma dificuldade, vai espelhando isso no atendimento. E aí vai atender de má vontade, vai aumentar o conflito, vai fazer a coisa ferver mais. Às vezes a pessoa tem um transtorno mental, mas a equipe não sabe disso. Só os técnicos sabem, o gerente sabe, os orientadores não sabem, a cozinheira não sabe, e aí vai atender de má vontade, aí vai provocar mais o usuário vai ter um surto e vai sobrar para todo mundo dentro do serviço. Às vezes, o usuário está falando assim, eu quero ir trabalhar. Fala o tempo todo, eu quero ir trabalhar, como o caso do Valdir, que eu contei num dos vídeos. Eu quero ir trabalhar. E aí, os orientadores, os operacionais, a cozinheira estão ouvindo esse discurso e falam assim, o cara está dizendo que quer ir trabalhar e a assistente social não encaminha ele para lugar nenhum. A gerente não está nem aí. E não sabe que, embora o rapaz diga que quer ir trabalhar, ele tem uma dependência alcoólica, ou ele é analfabeto, ou ele tem uma pendência com a justiça e por isso não tem todos os documentos e não dá para ser encaminhado para o trabalho. Então, a informação é muito importante para você criar um grupo comprometido com o desenvolvimento e não uma pessoa comprometida com aquele usuário, mas a equipe inteira comprometida. Um dos princípios que eu sempre usei nos atendimentos e sempre funcionou é que se alguém, um funcionário de dentro do serviço, acredita que aquele usuário tem possibilidade, tem capacidade, a equipe inteira vai apostar nisso. Claro que em determinados casos, em determinados momentos, a equipe inteira chega à conclusão que não consegue trabalhar com aquela pessoa. E aí eu insisto nisso, não é que a pessoa não tem jeito. Quer dizer que nós, equipe de trabalho, não conseguimos encontrar o caminho para trabalhar com aquela pessoa. E aí eu acho muito válido a transferência para outro serviço, porque pode ser que com outras pessoas, com outro jeito de trabalhar, esse usuário desperte, desabroche, consiga o encaminhamento. A gente tem que se esforçar para ter o trabalho mais humanizado possível. Mas não dá para dizer assim, todos os centros de acolhida para homens atendem da mesma maneira. Não. Há um tempo atrás, foi feito até um estudo de pegar as regras de convivência de cada serviço de centro de acolhidas masculino e confrontar. Alguns princípios são iguais em todos, a questão da violência, porte de arma e drogas, né?
Mas outras coisas são muito específicas de cada um serviço e depende da orientação da ONG, do princípio, da missão da organização social em relação aos usuários do serviço e em relação aos funcionários, depende da equipe que a gente tem, porque o jeito de cada um, né, acaba influenciando aquele atendimento. E na minha experiência de 20 anos, depende muito do gerente do serviço. Uma organização social que não investe no desenvolvimento do gerente, que deixa cada um fazer como quiser, vai ter dentro do seu grupo de serviços jeitos muito diferentes de atendimento, porque o gerente acaba influenciando sim a equipe toda de trabalho, a maneira que ela vai lidar com o usuário. E muitos gerentes têm uma dificuldade imensa de lidar com pessoas, de desenvolvimento das pessoas, da sua própria equipe. E aí esse gerente precisa se capacitar também, precisa se tocar que a coisa não está funcionando porque ele não está sabendo conduzir, né? E procurar ferramentas para isso. Muitos técnicos, os técnicos têm um trabalho direto com os usuários, né? Desde a acolhida, da entrevista, dos encaminhamentos. Tem técnico que não tem habilidade para lidar com o usuário, ou leva os seus preconceitos, né? Eu lembro de um processo seletivo que a gente foi fazer para o Família em Foco, que eu organizei, e tinha uma das candidatas que ela queria ser orientadora socioeducativa, e era um projeto para trabalhar com famílias. E durante o processo seletivo, nas dinâmicas, ela falava muito que a gente tem que cuidar da mãezinha com a criança, porque a mãezinha tal, porque isso... E aí eu, com a minha experiência, já saquei que ela como orientadora, e ela queria orientadora noturno ainda. Detalhe, no noturno não tem técnico e não tem gerente acompanhando. Pode pegar o início do plantão, o término do plantão, mas durante o plantão, os orientadores e operacionais que estão naquela equipe estão sozinhos para tomar as decisões. E aí eu percebi que se eu deixasse essa pessoa orientadora, no noturno, como ela queria, e ela tinha escolaridade para isso, numa briga de família, de casal, homem e mulher, ela ia pender sempre para o lado da mulher, independente de ter ou não razão. Porque ela, pela história dela, e que depois eu fui conhecer, né, ela já tinha uma restrição, um bloqueio em relação aos homens. Ela já estava espelhando isso, já carregava esse peso, já tinha esse complexo de Gabriela, de que homens são assim, e ia pender para o lado da mulher, com os filhos. E isso não ia ser saudável no atendimento, porque o papel da gente não é tomar partido. O papel da gente é tentar mediar esse conflito. E aí eu ofereci para ela para ser cozinheira do serviço, porque ela também tinha habilidade para isso, ela aceitou. E foi muito bom, porque aí trabalha durante o dia, conversava comigo e a gente foi podendo trabalhar essas questões internas. Então o gerente tem que ter essas sacadas, tem que ter esse conhecimento. E se não tem, tem que desenvolver. Os técnicos também. E cabe ao gerente e aos técnicos do serviço desenvolver as habilidades e capacidades dos orientadores, dos cozinheiros, dos operacionais do serviço, ou seja, do restante da equipe. Depende de quem está na cabeça da equipe desenvolver o restante e criar esse espírito. E para isso existem técnicas, existem ferramentas. Então eu te desafio, faça uma autoavaliação de que crenças e posturas estão emperrando o seu desenvolvimento profissional, o seu atendimento, a sua relação com as outras pessoas. E procure, busque se capacitar na área. Aqui no nosso canal de relacionamentos sociais, tem alguns materiais, tem e-book, tem vários vídeos que podem te ajudar nessa descoberta, né? Então faça isso, procure melhorar, procure identificar essas dificuldades que você tem e pense sempre em melhorar e melhorar a equipe com a qual você trabalha. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Quer saber mais sobre assistência social? Baixe o nosso e-book, que lá eu estou explicando um pouco mais de como é constituída esta área.
Não esqueça de ver os vídeos, de se inscrever para receber as notificações. E por hoje é isso. Até a próxima!